Seja muito bem-vindo ao canal Gabarito de Matemática. Hoje nós vamos responder uma típica questão de regra de 3 composta. Lembrando que muita gente ainda erra esse tipo de questão em provas e em concursos. Então, se você gostar da maneira como esse assunto vai ser explicado e essa questão resolvida, eu peço que, por favor, você se inscreva, deixe seu like e compartilhe para mais pessoas. A questão diz assim, 6 torneiras enchem 2 piscinas em 12 horas. Quantas horas levarão 10 torneiras para encher 5 piscinas? Então, a primeira coisa aqui é a gente registrar as variáveis que a questão ela forneceu. Vejam que foram 3. A questão ela falou de torneiras, a questão falou de piscinas e a quantidade de horas que foram necessárias para encher essas piscinas. Então, foram quantas torneiras? 6. Para encher quantas piscinas? 2. Levaram quantas horas? 12. Agora vamos ver o que a questão quer que a gente descubra. Ela quer saber o seguinte, quantas horas? Eu não sei. Então essa vai ser minha incógnita. Eu vou chamar de x e vou colocar aqui na coluna das horas. Quantas horas levarão 10 torneiras? Então são 10 torneiras. Vou colocar aqui o 10 na coluna de torneiras. Para encher 5 piscinas. E aí eu completo aqui com o número 5 na coluna de piscinas. E a partir de agora, o que a gente faz? Bem, a gente tem que lembrar que regra de 3 é quando nós temos associação de mais de 2 variáveis. A gente viu aqui na questão que são 3, torneira, piscina e horas. Mas elas podem ser diretamente proporcional, quer dizer que quando uma variável cresce, a outra também cresce, ou se uma diminui, a outra diminui, ou pode ser inversamente proporcional, já diz o inverso, se um aumenta, a outra diminui, se uma diminui, a outra aumenta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fixar essa coluna das horas porque ela contém a nossa incógnita. E a partir dela, nós vamos fazer comparações com as outras, ou associações com as outras colunas. Então, a primeira que a gente vai começar aqui é associar torneiras com as horas. Então, vamos descobrir se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, veja o seguinte, eu tenho 6 torneiras e eu preciso de 12 horas. Se eu aumentar a quantidade de torneiras para 10, então subentende-se que vão ser necessárias menos horas. Então veja aí, é o inverso. Eu aumentei a quantidade de torneiras e diminuí a quantidade de tempo para encher. Então é inversamente proporcional. Eu vou colocar aqui em cima do T um izinho para a gente saber. Agora eu vou associar a segunda coluna, que contém o número de piscinas com as horas. Então 2 piscinas levam 12 horas para encher. Agora, se eu aumento, ou seja, de 2 para 5, subentende-se que eu vou aumentar também a quantidade de horas para encher. Então, aí é diretamente proporcional, ou seja, aumentei a quantidade de piscinas, aumentei a quantidade de horas. E a partir daí, está muito fácil de a gente resolver. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, então, 12 sobre x, e vou igualar ao produto das frações. Mas tem um detalhe, como a coluna das torneiras é inversamente proporcional, em vez de eu colocar a fração 6 sobre 10, eu vou colocar o inverso. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar 10 sobre 6. Vezes a coluna, vezes a fração da coluna da quantidade de piscinas. Ou seja, como é diretamente proporcional, eu vou apenas repetir, 2 sobre 5. E aí agora a resolução fica bem fácil. Como é que fica aí essa conta? Vamos finalizar ela aqui. Fica 12 sobre x igual 10 que multiplica 2, 20. 6 que multiplica 5, 30.
E aí o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode cortar esse zero com esse. Então fica 12 que multiplica 3 e x que multiplica 2. Fazendo aí o produto meu pelos extremos. Então essa conta fica 2x igual a 12 vezes 3, que dá 36. Isolando a variável x, eu tenho 36 sobre 2, que dá 18. Então vão ser precisos 18 horas, vão ser para encher essas 5 piscinas. Essas 10 torneiras vão levar 18 horas. E aí o que a gente marca? A gente marca aqui, com certeza, a letra C gabarita essa questão. Lembrando que se todas as variáveis fossem diretamente proporcional, nós não faríamos o que a gente fez aqui, ó, não inverteríamos. Ou seja, nós iríamos escrever da maneira como está aí. Então, pessoal, é uma questão fácil, desde que você aprenda essas comparações, e eu espero que você nunca mais erre essa questão em nenhum tipo de concurso. Obrigado pela tua atenção e não se esquece de deixar o like e compartilhar.